do tratamento adequado. Danilo? Eu queria passar um pouco pela pergunta do Massini. Ele falou um pouco do futebol, né? E claro que a gente sabe que isso tem a questão do sócio, do departamento com fila e tal, mas o futebol também é muito importante. E eu queria saber o seu projeto de futebol. Esses dias a Leila, inclusive, via nosso amigo Massini aqui, a informação de que ela tem 200 milhões para gastar no futebol a partir do ano que vem. E claro, né, a gente vai lembrar, tem o Super Mundial de Clubes, que é o grande campeonato que o Palmeirense tem para o ano que vem. Aí eu queria saber de você o seu projeto para o futebol em relação a esses 200 milhões também, e o seu projeto em relação a Abel, Anderson Barros, João Paulo, a estrutura do futebol de uma forma geral, como que você vê, e o que que você imagina caso você seja eleito para fazer nesse departamento. Ô, Danilo, vamos lá. A questão do Mundial, eu acho que é o grande objetivo no curto prazo, né? Então, assim, nós temos que dar para o Abel o time que ele quer para disputar o Campeonato Mundial com condição de vencer. Que pode ser até o time que tem hoje, né? Então, a primeira coisa é preciso sentar, né? Se eleito for, conversar com ele e entender. É esse o time que você quer agora? O que eu posso prometer no curto prazo é isso. Vou dar a ele o time que ele quiser para disputar o Super Mundial. Talvez até que a própria presidente não tenha conseguido fazer isso em outras ocasiões, nesses 3 anos que ela teve de atender o nosso treinador. Eu acho que a estrutura, de uma forma geral, o João Paulo é um profissional excepcional, ele tem que ficar o quanto tempo for. Eu o conheço, não do Palmeiras, porque convivo quase nada com ele lá, mas conheço ele de antes dele chegar no Palmeiras, né? E hoje realmente é o profissional. Palmeiras, o Paulo trouxe o Erasmo Damiani, vocês vão lembrar, que depois foi para a seleção, já num processo franco de reestruturação do departamento de base do Palmeiras. E na saída do Damiani para a seleção, de forma colegiada lá, eles chegaram no nome do João Paulo, que foi uma felicidade enorme. E hoje uma peça fundamental. Tive com ele agora no banquete, né, no dia 26 de agosto, tal, e a gente tem essa amizade. É uma pessoa que não tem nem discussão. O Anderson é uma pessoa que eu conheço menos, honestamente. Gosto muito do trabalho do Anderson. Acho que às vezes ele é criticado indevidamente, porque a gente sempre tem que olhar as coisas como elas são. Quando ele chegou em 2019, ele veio para inicialmente promover o saneamento. E isso ele fez. Ele teve muito êxito nisso, né? Em relação aos jogadores que já saíram de cara, ele deu uma arredondada, diminuiu a folha do Palmeiras. Então, assim, isso foi um objetivo que ele conseguiu alcançar. É sobre essas métricas que, às vezes, no mundo corporativo é assim que funciona. E o Palmeiras é uma organização esportiva, mas que fatura um bi, tem que olhar também. Então, precisa entender qual que é a ideia dele e tal. O que eu sei e posso afirmar, assim, essa figura do executivo é fundamental. Não há futebol sem essa figura hoje, né? E eu acho que dentro da nossa estrutura a ideia é que o presidente, junto com esse executivo, com essa pessoa, toquem o futebol do clube. Eu sou membro da Bex desde a fundação, de 2010. Eu convivo com essas pessoas, um lugar onde tem uma produção científica enorme. Uma das entidades assim de classe mais producentes que eu participo é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. E lá, assim, hoje a gente conta com cento e poucos profissionais, não tem ninguém lá que não pudesse sentar nessa cadeira, né? Então esse é um cenário. O Abel é um treinador que tem contrato até 25, então eu quero que ele fique, o quanto tempo ele, né, independente da declaração que ele deu outro dia, que acha que se avizinha o momento da saída, mas que ele vai cumprir, eu não sei, né? Mas se você perguntar para mim hoje, olha, ele tem 1 ano de contrato, ele precisa ter o time que ele quer para ter o melhor campeonato, o campeonato desse tamanho que nós vamos jogar, e tomara que lá na frente eu possa, né, depois de 1 ano de convívio, tive convívio com grandes treinadores na minha passagem, né? Com o nosso amigo, com o Caio Júnior, finado, que era um cara excepcional, o Felipão, o Vanderlei e o Muricy. E foram relações que, perduram até hoje, na conta do amigo. Então, assim, não tem problema nenhum com relação a isso. Com relação à questão de investimento, Danilo, e os tais 200 milhões, eu pretendo investir os mesmos 200 milhões. Esses 200 milhões eu vou investir, porque esse dinheiro não está carimbado. Eu vi ontem essa declaração, vou pôr 200 milhões. Legal, eu também vou pôr. O dinheiro não está carimbado, o dinheiro é do Palmeiras, o dinheiro não é da presidente, né? Não é uma ideia dela, tá? O departamento. Então, se você for ver hoje,
o Palmeiras vai bater 1 bilhão, como a mesma reportagem fala, é sua, né, Massini? Agora ele está lembrando aqui, mas a reportagem fala isso, ela fala basicamente, o Palmeiras faturou nos 7 primeiros meses 750 milhões, é verdade, 761, eu vi o balancete do COF de julho, é isso aí, né? Palmeiras vai bater 1 bilhão, é verdade, vai bater 1 bilhão. E vai sobrar dinheiro em caixa, porque assim, se você voltar à dívida que agora, que eu até falei dos 9 milhões, né? O Palmeiras está recuperando a capacidade de investimento, então esses recursos que vão afluir, hoje o Palmeiras tem um superávit, né? Se você pegar o exercício do ano passado, o Palmeiras faturou 839, uma receita bastante portentosa, para um superávit de 8 milhões, quer dizer, 1%, né? Então, não é também, o Palmeiras está equilibrado, não tenha dúvida nenhuma, honra seus compromissos, às vezes tem que se socorrer de empréstimo bancário, às vezes tem que, como antecipou até setembro, receitas de patrocínio, né? Em função da questão do fluxo de caixa, que é uma questão que o Palmeiras ainda não conseguiu resolver, dado que suas despesas são muito elevadas. Mas para fins de investimento, essa capacidade será recuperada. Então, os mesmos 200 milhões que ela promete, eu prometo também. Porque o dinheiro está carimbado e ele vai estar lá. Como ele vai estar lá? Primeiro, porque com o aumento de receitas, o patrocínio, certamente, sendo ela, sendo a casa de apostas ou sendo qualquer outro afluente, a empresa XPTO, vai vir numa outra condição, que invariavelmente envolve luvas, por exemplo. Ela deve considerar e ter nessa conta recebíveis, sobretudo dos meninos que saíram agora por valores elevados. A própria nova regra de transmissão, que vai começar a vigorar a partir do ano que vem, os novos formatos das duas ligas e tal, devem trazer também alguma verba adicional a título de luvas. Então, assim, é um dinheiro que vai estar à disposição do próximo mandatário, que eu espero que seja eu, e eu vou utilizar na mesma coisa. Veja, isso foi muito legal você falar isso para ficar claro, né? Não é a presidente Leila que vai investir. O Palmeiras terá à sua disposição esse numerário para investir, seja por quem for. Tomara que saiba investir. Tomara que saiba investir, né? Que também, assim, se você for avaliar, nós investimos bastante aí nos últimos anos, né? E nem tudo deu certo. E aproveitando esse gancho da pergunta do Danilo, você sonha com algum nome, caso você seja eleito, um reforço assim especial, né? Porque como ano que vem é o Super Mundial, existe essa expectativa do torcedor de sempre vir um nome que vai mexer com a emoção do torcedor. Você já pensou em relação a isso? Eu sonho, não tem dúvida nenhuma que eu sonho, que eu penso e que eu tenho um monte de vontade. Se no dia 15 de dezembro eu receber a caneta da mão da Leila, no dia 16 eu começo a trabalhar e eu penso sim, mas isso, enfim... não dá para falar, porque também, assim, eu nem tô lá e tem um elenco que tem que ser super respeitado, que é um elenco vencedor, é um elenco, recheado de nomes. É um elenco que vai passar por uma transição também e é um desafio do presidente no médio e no curto prazo, né? Então, aí, a título de complementar o Danilo, né? O futebol, curto prazo é isso, é um campeonato mundial, é investir esse dinheiro que o Palmeiras vai ter, que não está carimbado e tal, a médio e longo prazo, né? Você vai 2, 3 anos de gestão, é isso aí, nós temos que pensar nessa transição. É difícil uma transição de elenco, né? O Palmeiras vai passar por isso, você não tenha dúvida. Alguns atletas já saíram, mas assim, tem nomes muito importantes aí desse período de sucesso, que certamente ao final do próximo mandato, do mandato do próximo presidente, já não estarão mais lá. Então é uma tarefa bastante complicada também, muito árdua. Acho que a gente tem que... porque o torcedor também não é um time que chega, por melhor que seja, que joga no dia seguinte. Então tem muita coisa envolvida aí. Antes de passar para o Massini, a gente tem uma pergunta do Alexandre Rangel. Savério, você estava dizendo que faz parte, é representante de um grupo, né? E a pergunta é, o Savério é do grupo do Paulo Nobre? Como é essa relação? De quem você tem o apoio? Acho que seria legal para a gente entender um pouco mais desse cenário. Olha, é legal, né? As pessoas têm um pouco dessas visões e tal. A gente que está lá tem mais vivência e mais conhecimento. Muitos apoiadores do presidente Paulo Nobre, a grande maioria, talvez se fosse pretensão eu falar que a totalidade, né? Porque ninguém nunca tem unanimidade, mas assim, a ampla maioria está comigo, né? Está comigo.
Então, a começar, por exemplo, o pessoal da Chapa Academia, né, que eu tô desde a da origem da Chapa Academia, por exemplo, que eu lá na minha origem, lá atrás, eu sou da UVB, né, eu tenho 23 anos no Conselho Deliberativo do Palmeiras, para quem não sabe, sempre contribuindo, colaborando, fui diretor de futebol há 4 anos, fui cofista há 8 anos, em todo esse período de 23 anos, todas as comissões de reforma estatutária do Palmeiras eu fiz parte, não porque eu me enfiei ou porque eu cavei um lugar, mas porque as pessoas entenderam o que eu deveria fazer, me convidaram e eu trabalhei em todas elas, né? E assim por diante, enfim. Mas a minha origem era na UVB, que hoje é um grupo, é um bastião do apoio político da presidente Leila Pereira, né? Depois, pelas circunstâncias internas lá, eu acabei me desligando, e muito embora me relacione muito bem com todos os seus membros e com todas as suas lideranças, a começar pelo ex-presidente Beluso, por exemplo, né? Então eu não tenho problema nenhum. Mas aí a Chapa Academia na origem, que todo mundo vincula muito, né, ao Paulinho, o Paulo não estava na origem, né? É que aí vem o apoio em 2013 e aí passa a ser o grande grupo de sustentação do Paulo. O Paulo especificamente, né, o Paulo pessoa física, acho que não participará desse processo. Ele não vai afluir esse processo por questões pessoais, assim, que a gente tem que respeitar. As pessoas falam muito, vamos procurar o Paulo, vamos falar com ele. E eu falo isso, eu falo assim, olha, eu já entendi que o Paulo se colocou nesse lugar que ele não quer mais diálogo, né? Ele tem mágoa. Tá, desculpa, só para voltar lá atrás. Quando a gente fala, quando você falou em centralização, em patrulhamento, em herege e em fogueira, o afastamento do Paulo Nobre do processo político tem a ver com isso, você acha? Olha, não, eu acho que não, sabe, o PVC, pelo seguinte, o Paulo a questão do Paulo é uma questão, duro da gente falar, né, porque a gente não sinto nem muita legitimidade para tratar disso, mas eu digo que não pelo seguinte, porque a decisão do Paulo é uma decisão unilateral e de caráter absolutamente pessoal, de alguém que se sentiu, não sei se é traído a palavra, entendeu? Mas de alguém que se sentiu minimamente desprestigiado por pessoas, o sucessor, a começar pelo sucessor, né, com quem ele rompeu direto, ele fez a escolha do Maurício. Ele fez a escolha do Maurício e um mês depois ele se desacertou com... Então são questões assim, muito, muito, muito de foro íntimo do Paulo, sabe? Então, quando eu falo dessa questão do patrulhamento e tal, foi algo que foi tomando conta do clube justamente pela lacuna que se criou pela ausência da liderança. Porque a gestão do Paulo, ela foi de tão exitosa que foi e marcou muito a história recente do Palmeiras, ela acabou forjando como uma liderança, né? E ele por si só, de novo, por decisão pessoal e que não vem ao caso, circunstâncias dele, ele renunciou, ele abdicou essa liderança. E aí se criou o vácuo, que começou a aparecer, e aí o caminho mais fácil para angariar, sobretudo essas pessoas que estavam, vamos dizer, no bata-burro ou que se sentiram desamparadas de um líder, é esse caminho, que é o caminho da cooptação, é o caminho e quando você traz para perto, e aí vem como na via reflexa isso, olha, mas não faz aquilo, não vai com aquele, você tá aqui, mas tá aqui, não tá lá. Aquele cara fala um negócio, ele tá errado, né? Esse negócio da fogueira, o PVC, e da heresia é muito, né, figurado, mas em parte é verdade, porque hoje em dia você fala algumas verdades, assim, você fala coisas que as pessoas falam, pô, não, tá tudo bem, não sei o que lá, e se você insiste muito, a pessoa acha que você tá errado, porque acredita piamente numa narrativa que nem sempre tem aderência com a realidade. Massini, sua vez. Vamos lá, vamos lá. Savério, é o seguinte, cara, o Palmeiras tem como patrimônio o clube social, o clube de campo, o Allianz Parque, o estádio, o CT, a Academia de Futebol da Barra Funda e o CT de Guarulhos, ambos, os dois últimos incomodados. Essa gestão estudou comprar um terreno num lugar próximo aqui a São Paulo, ali na região da Anhanguera, e eu não tenho informação, se os colegas tiverem, por favor, me ajudem. Este projeto
chegou até maquete, a gente viu alguma coisa sobre um CT novo da base, ficou de lado e o Palmeiras resolveu investir na reforma do CT de Guarulhos. Eu penso sempre no clube de futebol para o tempo em que eu talvez não esteja mais aqui, que é crescimento perene em termos de propriedade, em termos de você ter condições de competir lá na frente. Categoria de base, independentemente do trabalho do João Paulo, do investimento nas pessoas, o mundo está mostrando isso. A gente está vendo agora o Red Bull inaugurando, vai inaugurar um CT, ou já inaugurou um CT maravilhoso. Enfim, o ex-presidente do Bahia deu uma declaração para a gente aqui, né, PVC, que ele está comprando e organizando a cada 500 quilômetros um centro de treinamento para lidar com jovens. Já tem hoje clubes específicos para revelar jogadores. A pergunta é muito direta. Você tem projeto para comprar um terreno, para o Palmeiras se envolver nisso, pegar uma parte da receita e melhorar o patrimônio do clube, em ter um CT próprio, com instalações, hotel, enfim, campos no tamanho adequado para que o Palmeiras possa ser diferente daqui a um tempo? Não, não tenho, Paulo. Eu acho assim, hoje tem o clube social, tem o clube de campo na represa, né? Os outros, e tem o Allianz Parque, que na verdade está dentro do clube social, que é uma área que tem uma concessão de superfície. E as duas academias, né? A Academia de Futebol 1 na Marquês e o outro da categoria de base em Guarulhos, que são concessões, né, de bens públicos. E é o modelo que eu vejo hoje, nós até, o Palmeiras teve anos atrás a São Roque, né, que foi um projeto também bastante interessante, é um projeto que na época faltava recurso para o Palmeiras, mas eu participei bastante, eu vi bastante essas discussões, né, envolveu equipes também multidisciplinares e tal, e tinha pessoalmente, né, o pensamento, eu entendia que talvez não fosse o caso de fazer esse tipo de investimento, e sim o caminho que hoje o Palmeiras conseguiu, por exemplo, em Guarulhos, que é aprimorar. Hoje Guarulhos muito embora não seja de propriedade do clube, não esteja imobilizado no patrimônio, no ativo do clube, ele serve ao clube, e serve muito bem ao clube. Então, para mim, esse é o modelo. Esse é o modelo, pelo menos até segunda ordem. Eu prefiro investir em pessoas, em processos, né? E também numa filosofia, que eu acho que assim, a categoria de base do Palmeiras, que está indo excepcionalmente bem, tem algo ainda, na minha visão, a dar uma refinada, que é a etapa final, né? Então você tem na captação um processo perfeito, você tem ali na formação e transição um processo perfeito, tem se mostrado isso na prática. Talvez na última perna, que é a perna da realização do ativo, de performar, de traduzir em receita, em venda e tal, o Palmeiras precisa aprimorar um pouquinho mais. Só que assim, o Palmeiras, nós temos que olhar a categoria de base com um retorno esportivo e ou financeiro. Então, se ele não for esportivo, que é trazer os atletas e eles ficarem aí 4, 5 anos e ajudarem o Palmeiras a enfileirar títulos, como alguns atletas estão, ele pelo menos precisa ser financeiro, mas financeiro verdadeiramente financeiro. Não adianta falar assim, vendi o Endrick por 400 milhões, tá, legal, e cadê o dinheiro? Não, o dinheiro foi vertido para pagar despesa corrente e tal. Não, nós temos que reinvestir. Esse é o cenário, nós temos que ter uma capacidade de através desse produto, dessa receita, reinvestir na própria categoria de base e aí sim fazer um ciclo absolutamente virtuoso e vencedor, né? Nós estamos perto disso, tá? Mas sem imobilizar. Eu não faria isso. Nesse momento e nessa gestão, eu permaneceria com as instalações atuais e sob esse regime de concessão. Danilo. Pode ir, PVC, pode estar na minha frente, pode ir. Não, tranquilo. Eu queria saber o seguinte. Você foi diretor de futebol em 2007, 8, 9, começo de 10. Só uma observação, não uma pergunta. A Leila outro dia disse que o adversário dela levou para o rebaixamento, mas depois teve duas gestões. Você já respondeu isso outro dia na Bandeirantes, na CNN. Mas eu queria entender o seguinte. Naquele período, 2007, 8 e 9, parecia que nunca mais ia deixar de ser o São Paulo uma potência.
E logo depois, parecia que nunca mais ia deixar de ser o Corinthians uma potência. O Corinthians campeão do mundo. Ah, hoje, o Palmeiras está nesse patamar, mas a gente tem um cenário que muda todos os dias, tanto muda que a gente via São Paulo e Corinthians na frente, o Santos na frente, e hoje o Palmeiras parece à frente e pode não ser amanhã de manhã. A gente tem o cenário SAF do Bahia, o cenário SAF do Botafogo, o cenário SAF do Cruzeiro, o Flamengo, que é um clube que fatura 1 bilhão e 400 milhões de reais, 300 milhões de reais por ano. E onde é que está, na tua visão, o processo de manutenção desta potência Palmeiras de hoje? Para que o Palmeiras não seja, daqui a 10 anos, o que o Corinthians está hoje em relação ao Palmeiras. O PVC, vamos lá, isso acontece no futebol, isso acontece, foi muito bem colocado, né? Qualquer competição começa com 20, 30 clubes, sei lá, dependendo do formato, independente da competição, só um vai ganhar. E esses ciclos, né? O pessoal fala, o futebol é dinâmico, o futebol é cíclico, é verdade, o time não vai ganhar sempre, o cara ganha 2, 3 campeonatos, aí ele passa... A questão importante independente da conquista efetiva, é a manutenção do time na disputa por essas conquistas, tá? Então vamos lá, esse é um ponto. Esse é o ponto que nós não podemos sair. Se a gente vai ganhar todo ano, não dá para dizer, esse é o ponto que nós temos que sair. Que nós temos que estar e jamais sair. Né? E tem acontecido isso com o Palmeiras. Esse ano mesmo a gente foi eliminado de 2 competições importantes e continua a disputa pelo Campeonato Brasileiro, e assim vai vir um outro ano, e assim vai. Então a gente tem que estar brigando sempre lá em cima. Como é que a gente faz para isso acontecer? O caminho já está bastante trilhado, de novo, não pela presidente Leila, mas por um trabalho que conta aí com mais de uma década, né? Em termos de processos, em termos de muita coisa. O futebol do Palmeiras hoje realmente está numa condição e num estágio muito, muito elevado, né? Inclusive em relação aos demais. Agora, para isso acontecer, nós precisamos, primeiro, ter dinheiro. Nós precisamos ter o fortalecimento dos fundamentos econômicos do clube. Nós precisamos que o Palmeiras tenha essa relação de dependência e que ele converse com o mercado. Com o mercado que eu digo, não é com o cara que vai vir patrocinar, é com todo mundo, é com o torcedor, para curar do programa de sócio-torcedor, para curar da afluência do público no campo. Em 2009 nós experimentamos isso. Se você for ver, desculpa abrir um parênteses, em 2019, quando o Palmeiras tem a eliminação para o Grêmio e tem o segundo semestre um pouco com o resultado esportivo um pouco pior, o Avante desabou e a afluência ao estádio desabou também. Né? Então são esses elementos que a gente tem que olhar com muito carinho. Cuidar do clube para que ele tenha aderência com o mundo externo, como eu disse há pouco, e que o mundo externo olhe para dentro do clube, olhe para o clube como integrante da indústria, do mercado futebolístico e fale assim, não, lá as coisas funcionam. Né? Tem aquela... no futebol, não, futebol não é sério, não é nada disso. O cara tem que olhar e falar, não, é sério. Como é que se faz isso? Através de um processo que vai ter uma governança efetiva, boas práticas. O Palmeiras não tem isso hoje. Eu sei que é um assunto meio né, para o torcedor ele é estéreo, o cara não quer saber disso, mas é nisso, mas para a resposta à sua pergunta, PVC, ele faz sentido. Assim, nós temos que ter, sabe, processos, regras de governança. Por exemplo, para que a gente receber amanhã uma nova condição, como foi a Leila, como foi o Paulo, eu preciso disciplinar como isso se dá. Eu preciso ter política de transação com essas partes relacionadas. O que pode, o que não pode. Se eu tenho 2 chapéus, eu sou isso e sou aquilo, como é que isso funciona? Né? O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras tem aí o movimento de integridade pelo futebol, que está ganhando corpo cada vez mais. Qual que é o objetivo do movimento de integridade pelo futebol? É justamente que o cara de fora, né, o investidor, olhe para a indústria e fale, essa indústria é séria. Não é verdade aquilo que vocês falaram que o futebol não... Não, o futebol é sério. O Palmeiras já está com 2 anos aí. Eu mesmo recentemente enderecei um convite para o Palmeiras integrar esse movimento, ele não foi, por razões que eu desconheço. Então esse é o caminho, né? Ele, por incrível que pareça, ele é menos dentro do próprio departamento de futebol, que como eu disse há pouco, de fato, o profissionalismo lá é latente, lá realmente esquece. Você tem quadro, você tem processo e tal, né? Mas você tem que todo esse entorno, o clube ele vive uma outra realidade, né?
E muitos clubes aí, só saindo um pouquinho do Palmeiras, desculpa, mas tem essa questão, né? Se vê muito esse negócio do profissionalismo hoje, e tem que se entender isso. Ele está muito reservado aos departamentos profissionais que de fato são, né? Comunicação, logística, as áreas médicas, excelência, tudo perfeito, né? Scout, você vai lá, são empresas, né? Dentro do futebol tem 100 pessoas e tem que ser assim mesmo, né? Em questões financeiras, meio de pagamento, hoje os clubes se organizaram, mas não tem todo o entorno. O Palmeiras, por exemplo, na área de marketing, não é amadora. A área de marketing hoje do Palmeiras não funciona como deveria, por exemplo, né? Então eu acho que esse é o desafio, a gente fazer o clube andar, assim, o clube é uma instituição, aí a Leila saiu, o Savério passou, o Savério saiu, entrou outro e tal, e ele vai andar normalmente. Quem sentar lá vai ter uma sujeição a normas e regras que vão com o tempo se aperfeiçoando e que vão nos levar, em termos de boas práticas, a um outro lugar. Savério,